Olá, aqui é o Elmo no canal Minutos com Jesus e nós temos a alegria em recebê-lo aqui sempre, né? E hoje nós aqui alegremente vamos destacar o capítulo 6, versículos 7 e 8 do livro de Apocalipse. Já estamos aí chegando perto dos 30 destaques, né? Vai ter muito pela frente e sempre para poder esclarecer essa palavra maravilhosa que estão nas Escrituras Sagradas, especialmente este livro do Apocalipse, né? No qual trata das bem-aventuranças, trata das bênçãos, né? Para o povo que acredita no Senhor Jesus, porque nós estamos falando aqui do arrebatamento da igreja sempre, né? E do que vem depois, que é após o arrebatamento, a grande tribulação. E vamos falar então do quarto selo que está nos versículos 7 e 8. Diz assim o versículo 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi uma voz do quarto animal que dizia, vem e vê. E o 8 diz assim, e olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Só relembrando então, os quatro cavaleiros são o cavalo branco, que é o anticristo, o cavalo vermelho, que é guerra, o cavalo preto, que nós falamos há pouco, então, que é o cavalo da fome, e agora o cavalo da peste. Ou de tudo isso que nós falamos, né? Então ele terá poder para matar a quarta parte da terra. Então, iniciando esses destaques, nós podemos aqui dizer que, em relação aos quatro animais que estão no trono de Deus, o primeiro, vocês lembram qual que era? O primeiro era a voz de leão, depois era a voz de novilho, o terceiro era a voz de homem e este quarto a voz de águia. Então são quatro animais que eles habitam o trono de Deus, né? E eles são adorados, inclusive, também, tá? Pelos 24 anciãos que nós já vimos nas passagens anteriores. E os 24 anciãos são quem? São os 12 apóstolos e os 12 representantes das 12 tribos de Israel. Então, o presente versículo, vamos lá, é praticamente igual ao terceiro versículo deste capítulo, né? Esse presente versículo é o 7, né? Então, ele, excetuando no que tange o verbo abrir. Então, tem agora o seu sujeito expressivo, tal como se dá no primeiro versículo. O cordeiro é quem, na verdade, abriu este selo. E assim como fora dito da abertura do segundo selo, agora é dito acerca do quarto, ou seja, e essas palavras são reiteradas no caso do terceiro selo e do quinto selo e assim sucessivamente. Bom, o quarto selo, que é o que nós estamos aqui tratando, foi convocado pela águia, o quarto ser vivente que habita o trono de Deus, como ficou demonstrado, né? Mas não deve haver qualquer significado ou ter qualquer significado especial nisso, tal como não há nenhum sentido especial também no fato de que o novilho convocou a guerra no terceiro versículo, tá? Que nós citamos. Ou no fato de que o homem convocou a fome, ou seja, introduzida pelo terceiro selo. Bom, na simbologia profética, a águia é sempre citada em conexão com um corpo tombado, pois onde há mortos, ela ali está, né? A gente pode conferir isso em Jó 39:30, Mateus 24:28 e também Apocalipse 19 e tal. Então, o quarto animal, que é a águia, aqui então ele anuncia exatamente a chegada do Cavaleiro da Morte, que é citado em Hebreus 8:5, 9:23. Olha, interessante, né? Rever isso lá em Hebreus. E aí, continuando, então, este cavalo amarelo, o próprio autor sagrado nos dá a interpretação deste cavalo e seus cavaleiros, né? Que ele representa a morte e o inferno.
Ou seja, a morte e o inferno, eles são vistos aqui personificados, como está lá em Jó 28 e 22. 1 Coríntios 15, 26, Apocalipse 20, 14. Então é sempre Cristo quem abre os selos, percebem? Eu falei ali anteriormente, né, que Cristo estaria abrindo aqui, mas na verdade ele abre todos os selos. E este cavalo pálido sempre tem uma cor assim que assemelha, né? E é traduzido por verde pálido, é uma cor que bem se adapta ao cavaleiro chamado morte, né? Palidez. Um dos horrores da grande tribulação será a terrível trilha da morte, que vem pós-guerra, né? Que vem pós-fome. Ixi. Ou seja, guerra, fome, perseguição, peste, terremoto, que a gente vê no Evangelho de Mateus 24. Então aqui acrescentará o discipulado ao reino, ou seja, do rei dos terrores. Jó 18:14. A gente pode ver lá assim, ó, estritamente falando, pálido não tem cor, embora descrevemos o rosto como pálido como a morte. Essa cor verde pálida implica em matiz cadavérico, cor de cadáver, né? E em aspecto doentio, mortífero, sombrio, como dos cadáveres. Estudando detalhes técnicos aqui para enriquecer um pouco esse destaque, né? Então, os juízos anteriores são consolidados no presente cavalo e seus cavaleiros, respectivamente. Ou seja, vamos lá, vamos topificar um pouco. Então, ele tem poder para matar a quarta parte com espada. O segundo selo, né? Tem o segundo selo que fala isso. Tem poder para matar a quarta parte da espada. Apocalipse 6:4. E matar com fome, terceiro selo. Matar com peste, o quarto selo que nós estamos vendo aqui, então, né? Então, a morte e o inferno, ou o Hades, né? São os guardiões respectivos dos corpos e das almas dos homens que estão sem Deus. Num período que fica entre a morte e a ressurreição, né? Então, porque quem estará sem Deus ficará no Hades até a ressurreição lá no trono branco, tá? No final do milênio. Isso a gente vai ver em Apocalipse 23, em Lucas 16, 22 e 23 também. Aqui agora a morte ela vem ceifando os corpos, o inferno ceifando as almas. Os intérpretes eles têm, na verdade, entendido isso de várias maneiras, com a morte espiritual. Não cremos assim, né? E não é sentido simbólico, não. Ou seja, ou como algum período específico da história antiga, quando a morte ameaçou grandes contingentes humanos. Mas essa forma de interpretação não se coaduna, na verdade, com a tese principal. Para nós, o sentido aqui é explícito, é real, é literal, né? Jesus disse que essas coisas devem acontecer e vão acontecer. Né? Toda a escritura ela é cumprida, todas as profecias que foram descritas na Bíblia se cumprirão, mais da metade já se cumpriram, e boa parte delas estão aqui no livro do Apocalipse e já estão em fase de cumprimento. Né? Nós estamos vivendo o princípio das dores, logo em seguida já estamos migrando para as dores de parto, certamente, que antecede então a volta do Senhor Jesus. Então estejamos preparados para a volta do Senhor Jesus, que significa o arrebatamento da igreja. Aquele que for encontrado com as vestes manchadas, não estarão, né, subindo com Jesus. E se você quiser saber os que não subirão, porque é importante isso, você precisa estar santificado em Cristo, justificado e santificado em Cristo para subir. Mas se você quer entender por que você não, porque quais não subirão, está em Apocalipse 21:8 e 22:5, tá bem? Olhe lá que você vai ver que todos aqueles que praticam iniquidade não subirão com Jesus. E provavelmente nem na primeira subida e nem depois. Ficarão na grande tribulação e amargarão o inferno, ou seja, a segunda morte. Que Deus abençoe, que você possa estar em Cristo, com Cristo, sempre, né? E lembre-se que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E Ele vive e reina para sempre. Que Deus te abençoe
Em nome de Jesus, curta, compartilhe, leve essa palavra adiante, tá bom? Para abençoar outras pessoas que você ama.